Estamos aqui hoje com mais um capítulo do nosso podcast Direito ao Ponto, da turma do Direito de segundo período da matéria de extensão curricular. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que são as fake news nas eleições. E nosso entrevistado de hoje é o professor Maurício Reis, doutorando em Filosofia Contemporânea pela UFMG e nosso professor, de diversas matérias aqui da Univiçosa. As fake news, como a gente sabe, nessa era tecnológica que a gente se encontra, tem sido um problema muito grande, agravando ainda mais as fake news. Então, vamos iniciar aí com um entendimento do que do que são as fake news no dia de hoje, Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Fiquei bastante honrado aí por participar aqui com vocês e discutir sobre tema crucial desse momento da sociedade contemporânea. E por ser um assunto muito contemporâneo, ele também é um assunto bastante complexo em termos de abordagem. Eu considero que uma abordagem muito direta e definida do conceito, uma tradução do conceito, ela captura muito pouco sobre a natureza do problema. Então, a gente poderia dizer, fake news é mentira, ou fake news é boato. Ela tenderia mais a boato do que propriamente notícia falsa. Mas eu diria que é necessário pensá-la do ponto de vista de uma experiência tipicamente contemporânea. Ela não deveria ser pensada como um conceito isolado. E isso envolveria uma articulação múltipla de inúmeras disciplinas para a gente poder explicar efetivamente o que está em jogo. Eu diria que pelo menos 3 elementos são decisivos nesse caso. O primeiro é a emergência das plataformas digitais. Segundo, a ideia de pós-verdade. E terceiro, uma espécie de economia específica das redes sociais, que é a economia da atenção. O primeiro caso, para dizer o mínimo, as plataformas hoje colonizam basicamente toda a navegação que existe na internet. Então, nós deixamos de acessar a internet através de navegadores tradicionais e passamos a navegar agenciados pelas notícias da maneira como elas aparecem para nós no nosso feed, por exemplo, das redes. E isso não é um processo que atende exclusivamente às nossas demandas de consumo. É necessário observar, segundo um conceito de uma professora com uma certa relação com Harvard e tal, que é a Shoshana Zuboff, no texto best-seller dela, chamado Capitalismo de Vigilância. A ideia de economia da atenção, ela envolve um conjunto de estruturas articuladas com intuito econômico de explorar a atenção dos indivíduos na medida em que eles navegam pela internet, e nesse caso navegam pelas redes. Essa economia da atenção implica que toda a sua navegação ela é capturada, catalogada, rastreada, no sentido de estimular de maneira substantiva essa mesma navegação e fazer com que você fique preso, que fique viciado nos processos que são característicos dessa navegação. Então, há várias formas de fazer isso, tem muito a ver com as estratégias de marketing digital, e principalmente as fake news têm relação com a ideia de pós-verdade. O que é essa ideia? Não é que não exista mais verdade, mas existe uma sensação, que é uma sensação de que as informações, as notícias, elas, por poderem ser falsas, por poderem estar relacionadas ao conjunto de boatos de internet, elas geram a sensação de descredibilização, de maneira geral. Eu perco a minha confiança nos dados que são fornecidos pelos sistemas, e isso nos leva a descredibilizar fontes tradicionais do conhecimento. Então, como eu deixo de acreditar no que aparece na grande mídia, como eu deixo de acreditar no que aparece
na ciência, por exemplo, eu passo a acreditar, né, eu passo a prestar a minha confiança a fontes de informação que têm uma natureza mais afetiva que propriamente racional. Essas fontes afetivas, por exemplo, podem ser os amigos, a família ou, por exemplo, lideranças religiosas. Então, essa confiança ela é reconstruída nesse cenário. Então, para dizer, né, a experiência da fake news, a experiência da mentira, ela não é nova, mas a experiência que é trazida nesse caso, ela dialoga diretamente com um cenário tecnológico em que nós estamos, mais ou menos, o tempo todo, vinculados à internet. Eu utilizaria o conceito de um italiano chamado Luciano Floridi, né, professor de Oxford, chamado on life. Nós estamos o tempo todo online. Né? Não existe uma vida offline, uma vida online, mas existe uma dimensão on life, de estar conectado o tempo todo na relação que nós estabelecemos com os dispositivos digitais que nos cercam. Sim. E qual seria a importância de trazer esse tema, né, das fake news tão presente, tão atual, nesse período eleitoral? Certo. Nós temos uma demanda do ponto de vista tanto da literatura política quanto da discussão política pública, né, de que, pelo menos desde o início da década de 90, nós temos um índice de participação política, um índice de interesse político da população muito pequeno. E na década passada, desde 2011 pelo menos, com a Primavera Árabe, movimentos de rua que se estruturaram ao longo da última década de maneira geral, nós temos uma sensação de que as pessoas começaram a se importar mais diretamente com a vida política. Só que também é um momento em que há um desenvolvimento muito forte das tecnologias digitais de maneira geral, particularmente das redes sociais, das plataformas. Então, elas agenciam um processo de debate político. E ao agenciar, né, ao produzir esse tipo de agenda política, ou seja, a plataforma ela tem o condão de definir o que importa, né, o que é relevante e o que não é irrelevante, aliás, o que é relevante e o que é irrelevante no cenário sociopolítico. O problema é que quando você acessa, né, e tem, né, uma relação com as plataformas da maneira como elas estão hoje, e aí especificamente com o desenvolvimento tecnológico, particularmente das IAs generativas, inteligências artificiais generativas, nós temos a possibilidade de que esses dados, né, essa multidão de dados que nós produzimos, seja utilizado a nível de manipulação, como é o caso da coisa mais nova, né, ainda mais avançada em relação às fake news, que são as chamadas deepfakes. São fakes profundas, né, literalmente, e que tem relação com a manipulação de dados de áudio e vídeo, né, de imagem, áudio e vídeo, para produzir estímulos comportamentais específicos para os atores políticos. O caso icônico disso é um áudio que foi divulgado nos Estados Unidos, como se fosse de autoria do então presidente, né, norte-americano, Joe Biden, sugerindo para que as pessoas do Partido Democrata não votassem na eleição, numa eleição nas prévias, né, eleitorais dos democratas. Essa sugestão ela tem peso, porque ela tem consequências na articulação dos cidadãos e no modo como eles se vinculam à política. De qualquer maneira, o ponto que está em jogo, né, e eu acho que é talvez o mais relevante, é que a democracia sempre sobreviveu a partir de uma lógica de confiança. Né? Você presta credibilidade a instituições e pessoas. E as informações que essas pessoas passam. Né? O caso é que eu estou falando uma série de coisas aqui e as pessoas podem ou não acreditar naquilo que eu estou dizendo. Tendem a acreditar em função de uma fonte que é relativamente segura, que é o crédito dado, por exemplo, um título acadêmico. Mas essa confiança é minada. Se você passa a ter contato, por exemplo, com o áudio
com áudio específico, né, que sugere coisas um tanto estranhas, mas que foi enunciado por alguém que tem credibilidade, o resultado disso é que você agencia o comportamento dos atores sociais em relação a práticas específicas, nesse caso, prática eleitoral. Então, quer dizer, né, as deepfakes, né, elas têm um peso altamente significativo em termos de resultados eleitorais. Né? Acho que isso é a questão talvez mais grave, né, do universo todo. Sim, a gente sabe, né, que as fake news têm um grande poder de persuasão e de manipulação dos indivíduos. Então, conta pra gente como essas notícias falsas, elas podem afetar, tipo assim, diretamente nos resultados das eleições, não só num pré, mas num pós-eleitoral também. Então, isso, na verdade, a grande preocupação é em torno a esse resultado inicial, né, a política democrática, ela tem se mostrado muito focada em termos pragmáticos, né, em termos de resultados eleitorais, porque isso gera implicações em termos de lucro, maior capital político para grupos político-partidários. Então há um interesse evidente por parte desses grupos na utilização dessas tecnologias, as mais sofisticadas possíveis, porque isso caracteriza um modelo de militância política mais recente. Ou seja, as pessoas têm militado no universo político-democrático muito mais em termos de redes sociais, em termos de grupos de dispositivos de mensagem. O Brasil, por exemplo, é campeão em termos de mensagens de áudio no mundo. Então, o impacto de uma manipulação de algo tão pessoal quanto a voz, ela gera compromissos, né, desses indivíduos em relação a certas ações. E aí vale considerar, né, como nesse contexto de pós-verdade, como eu entendo que nenhuma fonte é exatamente segura, a fonte que sugere algo mais próximo, né, e um fato ao qual eu tenho maior empatia, deve ser a mais verdadeira. Então, o serviço gera um impacto, né, imediato sobre o processo eleitoral. Para o processo pós-eleitoral, quer dizer, o que acontece na política fora das eleições, né, é o que a gente já sabe em termos, por exemplo, de manipulação da opinião pública do ponto de vista de uma economia legislativa. Ou seja, quais pautas, quais projetos me interessam. Eu posso utilizar essas tecnologias no intuito de produzir uma determinada sensação pública que favoreça ou se oponha, do ponto de vista das bases eleitorais, a PLs das mais diversas. Então, você tem uma economia de lobby envolvida que pode ser claramente manipulada com essa finalidade. O bom exemplo sobre isso é o que aconteceu no início do ano passado, quando uma PL para regular as redes sociais, ela sofreu uma ampla oposição de um lobby gigantesco que foi produzido justamente pelas Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia, que mandaram mensagens diretamente para os celulares das pessoas, né, na navegação, e indicando o quão ruim, o quão problemático seria a aprovação de uma PL naqueles termos. A gente sabe, né, que nós, cidadãos, também temos que averiguar, né? Nós temos que, a partir de nós mesmos, termos essas iniciativas de não acreditar em qualquer mensagem, a mensagem da avó no WhatsApp, não, né, sair aí propagando essas notícias. Mas a gente sabe que temos aí órgãos responsáveis por esses combates mais profundos, né, e maiores impactos aí nesses combates. Sobre o TSE, o que ele tem feito, né, e o que ele fez, que você acha significativo para esse combate às fake news? Certo. Essa é uma questão procedimental interessante. Eu acredito que os arranjos democráticos, né, eles demandam tempo e amadurecimento social.
Sem isso a gente não consegue construir agendas razoáveis, né, dentro da democracia. Então, há questões que são um tanto mais perigosas, né, são mais pesadas, envolvem mais riscos, e você precisa de mais tempo para amadurecer o debate a nível político, social e jurídico. No entanto, a gente tem nas eleições um período de tiro curto, né? Você tem um fenômeno que é bianual, mas a eleição propriamente, né, todo o processo de campanha, ela se inscreve dentro de um período inferior a um ano. E a lei eleitoral, o TSE tem esse poder, né, de lidar com o cenário eleitoral dentro desse período relativamente curto. E precisa oferecer respostas que deem algum tipo de estabilidade e segurança jurídica para que os partidos, para que os candidatos consigam se articular de maneira isonômica, pelo menos, né? Então, o TSE fez isso esse ano. Então, nós temos um conjunto de termos relacionados, seja ao uso de inteligência artificial de maneira geral, seja ao uso e divulgação de fake news ou deepfakes. Então, existem dispositivos, né, elaborados pelo TSE que têm se preocupado muito com esse debate, mas cuja atuação é restrita exatamente a esse universo político-eleitoral. Então, é extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, é limitado. E tem que ser limitado justamente porque, embora nós tenhamos um ganho de consciência democrática para enfrentar o problema tecnológico, nós ainda não temos uma resolução, uma regulação que sejam efetivamente adequadas para esse debate. Então, ou seja, é importante estabelecer marcos regulatórios mínimos, né, para a eleição, mas que sejam restritos exatamente a esse processo. O TSE tem feito isso. Sim. E uma questão, acho que seja bem polêmica, né? Que é uma linha bem tênue, é como a gente garantir a liberdade de expressão, tendo em vista esse cenário do fenômeno das fake news, né? Uhum. Como você acredita que isso seja possível? Então, esse aí é pegar o boi pelo chifre. De fato, o ponto mais delicado do debate em geral. Por quê? Imagine que você receba uma mensagem um tanto absurda no seu aplicativo, e essa mensagem foi enviada por alguém da sua família, né? Então, seu tio, sua avó enviaram essas mensagens. Como você avalia essa pessoa? Você vai condenar essa pessoa? Então, eu, particularmente, sou avesso à ideia de um modelo punitivista, né, sobre as fake news. Isso não quer dizer que seja contrário à regulação, né, não se trata disso. Mas uma tendência muito punitivista, ela enfrenta diretamente os desafios de uma liberdade de expressão, que são fundamentais, quer dizer, é um princípio absolutamente fundamental para a democracia. Quer dizer, se você elimina a liberdade de expressão, a democracia ela vai para o ralo. Então, isso quer dizer que a gente não deva combater? Não se trata, não pode ser 880. A gente tem que pensar em arranjos político-democráticos que sejam capazes de adequar melhor esse fenômeno. De novo, volto à primeira questão, né? Fake news é uma experiência social que se inscreve no contexto de desenvolvimento tecnológico que é o nosso. Então, a gente tem que ganhar terreno em termos de amadurecimento da compreensão do fenômeno e de produção de arranjos político-democráticos que deem conta disso. Então, tem que ser por parte de uma estrutura que pressuponha um acordo entre múltiplos atores sociais. É o que a gente chamaria de governança. Eu preciso lidar com estruturas com um arranjo, né, que venha parte do Estado, parte da sociedade civil, parte das próprias plataformas, que seja capaz de lidar com isso. Veja bem, né, é como se isso aconteceu várias vezes, tá? Isso não é só no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, tem várias circunstâncias similares. Nós tivemos páginas que foram bloqueadas, né, páginas, né, pessoais que foram bloqueadas.
Então, por que essas páginas foram bloqueadas? Né? Quem bloqueou? Com que autoridade? Com que tipo de argumento? Isso não é claro. Né? Esse mundo tecnológico, a gente fala, usa-se muita expressão black box, né? É uma caixa preta e você não tem muito acesso aos critérios de explicação, né, do porquê essas coisas aconteceram. Numa sociedade democrática, num Estado democrático de direito, espera-se que as pessoas tenham a possibilidade de defenderem, de apresentarem sua defesa em relação às coisas que fizeram. E o processo de bloqueio de páginas, ele coloca em questão a tradição, né, jurídico-democrática da liberdade de expressão. Então, é necessário crescer enquanto sociedade que assimila o desenvolvimento tecnológico. Se a gente não conseguir se desenvolver nesses termos, a gente vai ter desafios muito fortes em relação aos princípios que nos sustentam. Volto a dizer, a liberdade de expressão é um princípio extremamente importante para a democracia, mas ele está longe de ser absoluto. Nenhum princípio é. Agora, nós precisamos de uma regulação que dê conta de assimilar, de abrigar o exercício desses princípios em arranjos democráticos razoáveis. Aí eu diria, de uma maneira não exatamente cética, mas a gente está um pouco longe disso. Né? Então, eu acho que a gente demora ainda um tempo para adequar esse conjunto de princípios a uma experiência muito nova que a gente ainda tem estrada para percorrer no sentido de compreendê-la adequadamente. Então, como você mesmo disse para a gente está muito presente nesses canais e meios sociais. Então, tanto eu quanto você estamos à mercê, né, infelizmente, desse fenômeno. Uhum. Então, quais são os sites e acessos assim, que você considera mais confiáveis para a gente conseguir obter informações sobre os nossos candidatos e as propostas deles? Então, vamos recuperar um pouco certas ideias trabalhadas. Né? A primeira questão que aparece são agências de checagem de notícias. Essas agências são importantes porque elas começaram a validar determinadas informações e demonstrar que outras são falsas. Mas, vamos lembrar, fake news não é só isso. Né? A gente tem toda uma articulação de um conjunto de informações que podem ser verdadeiras e gerar um resultado calculado por quem emite essa notícia, né? Ou emite esse conjunto, né, de dados. Então, eu tenho não apenas uma, mas eu tenho várias, que podem atuar no sentido estratégico de gerar um resultado lucrativo, favorável a um determinado ator, mas esse resultado, ele compromete a estrutura democrática. Então, acho que esse é um ponto importante. Que volta ao problema da checagem. A checagem ela pode validar uma notícia ou não validar. Mas isso é insuficiente do ponto de vista dessa articulação mais complexa do fenômeno das fake news. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, é necessário considerar que a vida nas redes sociais ela deu margem a que as pessoas, de maneira geral, pudessem emitir notícias. Então, essas notícias apresentadas, elas não pressupõem um validador. Né? Então, veja, tradicionalmente você tem uma mídia que é responsável. Né? Você pode questionar de diversas formas essa mídia. Mas ela tem que ser questionada, né? Mas a gente sempre teve uma coisa de observatório da imprensa, a gente sempre teve uma coisa de uma crítica ensaística, do ponto de vista do roteiro, do ponto de vista das intenções dos grandes grupos midiáticos. Então, o que nós não temos hoje é isso, né? Eu vou para a rede, eu escrevo qualquer coisa que eu quiser, porque a rede é minha. Quer dizer, o perfil é meu, e eu posso falar basicamente o que eu quiser. É claro que eu posso sofrer um bloqueio, mas ainda assim as redes sociais, as plataformas não dispõem de um dispositivo tão sofisticado a ponto de fazer essa regulação. Então, assim, o que eu diria é que a perda do validador é um dado absolutamente relevante para a gente entender o papel que a plataforma tem e o papel que a mídia tradicional ainda possui. Então, eu diria que não tem uma resposta
adequada e precisa. Não tem uma bala de prata para resolver isso. Mas você tem um remédio que é muito tradicional. Você utiliza meios de informação variados e que permitam um cotejamento, né, uma comparação entre os modelos informacionais que você dispõe e fazer esse comparativo que permita gerar um refinamento da notícia. É possível para todos? Não, não é possível, porque volto àquele ponto de que nós nos afastamos do processo democrático, tendemos a abrigar uma dimensão mais afetiva de confiabilidade na informação, e isso pode gerar um assentimento, né, pode me tornar mais suscetível a informações muito próximas e afetivas. Então, esse esforço, ele implica um certo investimento. E não é um investimento que a maioria está disposto a fazer. O que eu acho que é um problema para enfrentar essa questão. Trazendo essa questão da desinformação, né? Porque a gente tem aí as fake news, que são informações que não são esses boatos, né? E na questão da desinformação, qual é o impacto de como a sociedade brasileira, em especial hoje, qual é o impacto dessa desinformação e como que isso agrava essa chegada e esse boom da fake news, né? Porque a gente entende, e desinformação no sentido não no que a fake news gera, mas no que a gente pode melhorar em questão de base, educação, qual é o papel do governo nessa questão, porque a gente entende que o brasileiro, né, o cidadão no geral, né, no mundo inteiro, tendo uma estrutura educacional, ela consegue discernir melhor o que é verdadeiro, o que é falso. Então, não se tratando da desinformação que a fake news traz, mas a desinformação que faz com que acreditem na própria fake news. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, é uma questão difícil de responder, porque eu diria que a gente precisa de mais espaços de pluralidade social, porque o resultado das plataformas é o contrário disso, né? Produz o que a gente chamaria de câmaras de eco, inerentes às próprias redes, e essas câmaras de eco geram um volume, né, de informações, uma troca de informações, que acaba reforçando a ideia de que aquilo que você acredita, aquilo no que você acredita é verdadeiro e aquilo no que o outro acredita é completamente falso. Essa oposição, ela é alimentada e ela é retroalimentada pela própria forma da navegação nas redes. Então, isso é um problema que está relacionado à ideia de que a sua perda de confiança, a descredibilização das fontes da informação, ela é deliberada, né, e ela produz ela se produz num cenário que é adequado para você. A própria plataforma, ela gera um recorte no interior do qual você é adequadamente ambientado. Então, ela te fornece informações que são mais próximas do seu perfil. Ou seja, há uma sabotagem do processo democrático. Há uma clara sabotagem do processo democrático. Não diria que isso é de maneira deliberada, ou seja, as plataformas produzem deliberadamente como efeito a sabotagem da democracia. Mas isso é um efeito inerente à lógica da navegação. Então elas tendem a produzir menos, né, essa sua relação com um mundo que é diverso do seu. Eu diria, sabota exatamente a ideia clássica de esfera pública. Isso nos leva à ideia, a uma discussão sobre o quanto esse tipo de informação me ajuda a combater esse cenário. Se eu apresentar esse quadro, né, se eu desenhar esse quadro para a educação básica ou mesmo para a educação superior, isso ajuda essas gerações, né, a lidar com esse universo, ajuda essas pessoas a não caírem em fake news? Não exatamente.
porque, volto ao ponto, não é a minha consciência de um fato que me ajuda a combatê-lo. Nesse caso, eu estou falando de uma experiência. Então, essa experiência, ela atua na relação entre a minha consciência e o mundo. Então, eu tenho que lidar com esse cenário. Né? Eu não posso lidar com o problema simplesmente de mais um fato, o fato das fake news. Eu tenho que lidar com a consciência no interior da qual essa experiência é mais suscetível, ela é mais, ela se realiza. Então, eu acho que tem que ter mesmo um letramento digital, isso é fundamental, mas é preciso capilarizar um pouco mais o debate que ocorre lá em cima, a nível regulatório, a nível de governança, e trazer ele um pouco mais para baixo, dentro da sociedade, no sentido de a gente aprender a lidar melhor com esse fenômeno. Entender que ele existe é um passo, que é importante, obviamente, mas é insuficiente. Então, ele é necessário, mas insuficiente para combatê-lo. E aí eu volto a essa hipótese. Eu acho que a gente está um pouco ainda distante de ferramentas de instrumental, né, capaz desse combate. Acho que há perspectivas interessantes, há arranjos que têm sido desenvolvidos. Cito aqui o caso do FMG. O FMG tem um mega projeto que é interdisciplinar, chamado Minas contra Fake News. Então tem gente da filosofia, da sociologia, do direito, das ciências da informação, das ciências da comunicação, ciências da computação, todos envolvidos, né, enfim, tem mais gente, mas não lembro aqui de todas as áreas, que estão articulados num debate interdisciplinar no sentido de produzir arranjos, dispositivos, inclusive dispositivos tecnológicos, que auxiliem nesse trabalho. Mas é um trabalho de amadurecimento. Ele leva tempo para ter seus efeitos notados, né, e efetivos em relação a esse objeto, que são as fake news. Sim, e tendo uma relação direta, né, com o que você falou, citou agora, você poderia citar para a gente alguns exemplos de práticas diárias por nós mesmos, né, cidadãos, para a gente poder combater as fake news no dia a dia, de uma forma simples e prática, né, começando assim, do pouco e o que a gente tem acesso. Acho que isso faz parte um pouco da discussão anterior, né, de não tem remédio, né, não tem um remédio propriamente, a gente tem dificuldades de elaborar algo nesse sentido. Eu diria que práticas, né, de encontro com a alteridade, né, com o outro, são fundamentais para gerar a sensação de que aquilo que eu digo tem a ver com posições, com opiniões, mas precisa ter uma relação interpares, né, quer dizer, uma relação entre pares sociais, que permita a sustentação, né, e o refinamento das próprias posições. Quer dizer, isso é a esfera pública. De maneira geral, nós temos declínio. Né? De maneira geral, quer dizer, o grande nome da debate sobre a esfera pública, que é o Jürgen Habermas, acabou de escrever, 22, antes das IAs generativas, um texto tratando disso. Você tem uma tendência de declínio, né, de decadência efetiva da esfera pública. Formação de espaços semipúblicos em que pessoas que falam mais ou menos a mesma coisa se encontram e, por se encontrarem, tendem a reforçar esse entendimento. Mas é um entendimento que não pressupõe diferença, que não pressupõe conflito, que não pressupõe contestação. E a gente vai reforçando a tendência da separação. Então, acho que o primeiro ponto é, a despeito daquilo que eu acho sobre o mundo, é importante que eu lide com informações ou com fontes de informação que sejam avessas ao meu entendimento sobre o mundo. É um comportamento antinatural, mas nós somos, em princípio, seres racionais. Então, geralmente, a gente faz isso mesmo, agir de maneira antinatural, ou forçar mais esse comportamento, porque ele nos entrega mais sobre o mundo do que o comportamento mais comum. Então, lidar mais com nichos externos, né, alheios à minha pequena esfera, isso ajuda bastante. Então, é uma solução velha,
mas que serve para o momento. Lidar com fontes de informação validadas, que tenham responsabilidade, sabendo que essa informação ela não é a verdade, mas é uma posição, é uma leitura que pode e deve ser contestada, pode e deve ser criticada. E lidar com mais veículos, com mais fontes de informação. Isso pode mitigar os efeitos desse fenômeno. A gente até conversou um pouquinho antes de iniciar, né, o podcast, sobre uma reportagem que passou recentemente no programa de TV que menciona a Finlândia, né, país aí de primeiro mundo, que pelo 6º ano consecutivo vem aí sendo o primeiro país a conseguir melhor combater, né, as fake news. E nessa reportagem traz as diversas maneiras que eles tratam isso, né? Inserem esse discernimento já desde da pré-escola. Então, já ali, a gente consegue ver um grande investimento já na educação desde o início. Políticas públicas eficazes, né? Eficientes. E apoio, né? O que eu pelo menos não vejo aqui dos digitais influencers, né? Que nós temos, que eu acho que até apoiam mais esse discernimento da fake news e essa propagação, né, das fake news. E lá na Finlândia, né, a gente conseguiu entender que existe esse apoio também. E, inclusive, uma proposta, o que você é contra, né, punitiva, né, para quem é descoberto fazendo essas propagações dessas notícias falsas. E, assim, acho que é unânime, né? Acho que a gente não consegue enxergar esse cenário aqui no nosso país. E não nos próximos bons anos, né? Para poder inserir essas políticas públicas, colocar isso na educação. Você acha que existe alguma maneira, alguma forma, assim, não se tratando dos cidadãos, mas se tratando dessa esfera mais educacional, né? Vindo aí com essas políticas públicas, você acha que é possível inserir isso aqui no nosso país? Sim, é possível, mas a gente tem que ponderar essa relação entre estados, né? São estados diferentes, sociedades diferentes. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem estratégias de investigação, enfrentamento e mitigação dos efeitos a nível universitário. Mencionei que o projeto da UFMG, Minas contra Fake News. Poderia mencionar a Cátedra Oscar Sala, da USP, do Instituto de Estudos Avançados da USP, que hoje está sob a titularidade de um dos maiores nomes da IA no Brasil, na inteligência artificial no Brasil, que é o Vigílio Almeida, professor emérito da UFMG, e que está desenvolvendo um projeto multidisciplinar com GTs diversos, que é Inteligência Artificial Responsável. Esses projetos, eles oferecem um conjunto de subsídios que podem muito bem ser utilizados para os agentes públicos, né, tanto a administração pública quanto na esfera legislativa, para pensar e propor alternativas, né? Então, eu não sou cético em relação a que isso possa ocorrer nos próximos anos. Eu diria que a gente tem um ganho de qualidade em termos de amadurecimento desse debate, que é muito importante. Eu citaria aqui o esforço feito em 22 de pensar uma regulação da inteligência artificial no Brasil, que foi feita no Senado por uma comissão, né, estabelecida pelo Senado aquele ano, de 18 juristas. Foi uma comissão importante, entregou um trabalho muito importante que hoje está em debate, né, está em pauta no Congresso. Tem uma série de GTs também no Congresso trabalhando com isso. Então, assim, a gente tem uma expectativa razoável de a gente ter uma minuta esse ano ainda, talvez no início do ano que vem, para regular a inteligência artificial, e isso impacta nas redes sociais. Por quê? Porque vale lembrar, né, como eu disse, da economia da atenção. Por que tem uma economia da atenção ali? Não apenas porque nós temos muita gente que lucra, né, porque a plataforma faz isso. A plataforma não é um negócio, é um metanegócio, no sentido de que é condição para elaboração e modelagem de diversos outros negócios, como o caso da influência digital. Quem é influente digital
ele, na verdade, ele lucra muito, mas ele lucra a partir de um negócio que existe antes dele, que é exatamente a plataforma. E as plataformas, hoje, elas estão bem articuladas com o próprio Congresso, enfim, com vários congressos, com várias iniciativas legislativas mundo afora, de regular a inteligência artificial. O que significa também regular as próprias redes, as próprias plataformas. Então, existe um interesse para conquistar, por exemplo, segurança jurídica, né, para fazer os seus negócios de maneira consoante aos ordenamentos jurídicos existentes. Então, eu creio que a gente consiga chegar mais à frente, né, em talvez em poucos anos, né? Eu acho que em poucos anos a gente consegue ter um amadurecimento muito maior, porque existe investimento nisso. Não é um investimento só do setor político, é um investimento a nível de governança. Ou seja, a gente está falando de Estado, sociedade civil, que são as plataformas, né, o setor privado. Então, eles estão envolvidos nesse processo de regulação. Então, assim, o que a gente não pode é esperar que, quer dizer, esses arranjos internacionais são importantes, são uma referência interessante, mas é necessário que a gente pense uma realidade que seja nossa. Senão a regulação pode não acertar o seu alvo. Então é importante fazer esse movimento de troca, né? de troca com os outros, mas sempre pensando na sua própria realidade. Então, Maurício, a gente queria agradecer essa participação aqui, muito grato mesmo por ter aceitado esse convite. E, assim, com certeza você conseguiu esclarecer pra gente muita coisa, e a gente espera aqui para quem esteja assistindo também. E é isso. Fiquem ligados nos próximos episódios.